Os destaques desta edição. TRE indefere por unanimidade candidatura de Abdala Praxe e Rebeca tem novo vice na disputa pelo governo. Bombódromo de Parintins e ginásio poliesportivo e Manaus trocam de nome. Ataques de piratas nos rios da Amazônia causam prejuízo de 100 milhões anualmente ao setor de navegação da região. Justiça Federal suspende aumento de impostos sobre combustíveis. O governo recorre e ameaça que se perder aumentará outros tributos. Foi a primeira derrota em Porto Alegre. Justiça nega pedido de Lula para anular bloqueio de bens. Temer é reprovado por 94% dos brasileiros. Contran aprova carteira de habilitação digital. Trump afirma que o presidente sírio não ficará impune por seus crimes contra a humanidade. Mais uma noite sem registro de mortes por violência na cidade. Em Manacapuru, o homem morre após ser atropelado por motocicleta. Agora, no Jornal da Manhã. 5h48. Previsão do tempo. O calor vai persistir com os termômetros devendo esbarrar nos 34 graus. 25 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade com 79% de umidade no ar. O Climatempo diz que a probabilidade de chover 5 milímetros é de 80%. Os ventos estão calmos com 5 km/h de velocidade. Hoje é quarta-feira, 26 de julho. É o do 107º dia do ano. Faltam 158 para acabar 2017. Comemoramos ainda o dia da imprensa espírita, o dia do arqueólogo e o dia dos avós. A origem da comemoração está ligada à Igreja Católica, já que este é o dia de Santa Ana e São Joaquim, pais de Nossa Senhora e, portanto, avós de Jesus Cristo. Na leitura de ontem no Porto de Manaus, o Rio Negro havia baixado mais 5 centímetros e seu nível em relação ao mar estava em 27 metros e 87 centímetros. No mesmo dia do ano passado, seu nível era de 27 metros e 76 centímetros. Com boa visibilidade, são normais operações de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Registros da história. Fatos acontecidos nesta data. 1791. Nasce Franz Xaver Wolfgang Mozart, compositor austríaco, filho de Wolfgang Amadeus Mozart. 1811, Dom Diogo de Souza, conde do Rio Pardo, invade o território que hoje é o Uruguai. 1908, é criado o FBI nos Estados Unidos da América. 1930, o governador paraibano João Pessoa Cavalcante de Albuquerque é assassinado aos 52 anos em uma padaria. Sua morte foi o estopim para o golpe de Estado liderado por Getúlio Vargas. 1942, o bombardeio do navio brasileiro Tamandaré por um submarino alemão faz o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial. 5h50 em Manaus. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. O protesto de motoristas e cobradores de 13 linhas do transporte coletivo de Manaus na tarde de ontem afetou cerca de 20 mil pessoas, segundo estimativas do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado. O protesto teve início por volta das 15 horas e durou cerca de 2 horas e 30 minutos. O ato aconteceu nos terminais da linha no Petrópolis, bairro da Paz e Conjunto Augusto Montenegro. Ao todo, 80 carros ficaram parados nas garagens. Os rodoviários cobram o pagamento de horas extras e falta de condições de trabalho. Nas ruas da cidade está a nossa reportagem com Alberto Pellegrini. Tem detalhes. Pellegrini, o transporte coletivo, alguma normalidade nesse início de manhã? Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Não, Paulo, até o presente momento não. Nós já passamos nas principais garagens de transporte coletivo, conforme a tua orientação na nossa reunião de pauta aí durante a madrugada, e com esse, Paulo, a empresa líder, a empresa União Cascavel e a empresa Global, que são as maiores da cidade, estão tranquilas nesse momento. E nessas empresas nós tivemos contato também com as demais, Paulo, e nós podemos afirmar que o transporte coletivo nesse momento é tranquilo na cidade. Pellegrini, nas últimas 48 horas, nenhuma morte por violência na cidade. É claro que a polícia sempre tem muito trabalho, porque a bandidagem não para aí de agir contra a população e também contra o patrimônio das pessoas. Mas no que se relaciona a crimes por violência, nenhum nas últimas 48 horas. Pois é, Paulo, nenhum, né? Nós temos aí a alegria de dizer que não houve morte aí na noite de madrugada. Ontem nós também abrimos a mesma manchete dizendo que nós não tínhamos nenhum crime, nenhuma morte por violência na cidade. E hoje, pela madrugada também, ao chegar no IML, também o livro da capa preta do IML totalmente vazio. Paulo Guerra, não tinha nenhuma linha escrita em relação à morte por violência na cidade.
Pelegrini, mas em Manacapuru aconteceu um grave acidente. Em Manacapuru o trânsito sempre é muito violento e perigoso. Pois é, Paulo, as providências estão sendo tomadas, né? A gente vê aí o Zé Guilherme sempre trazer informações de Manacapuru. Nós sempre estamos por lá, dando uma passadinha em Manacapuru, dirigir naquela rua principal ali de Manacapuru, a Boulevard, realmente é uma situação de muito perigo. E ontem morreu uma pessoa lá, uma pessoa muito conhecida lá em Manacapuru, o senhor Alfredo Mato Queiroz, de 80 anos de idade, foi atropelado por uma moto, Paulo, ainda foi levado ao pronto-socorro, ele ainda, o acidente aconteceu, para você ter uma ideia, Paulo, por volta de 18 horas, porém, às 22 horas, ele faleceu no hospital. Alberto Pelegrini vai trazer mais detalhes de tudo o que aconteceu na noite e madrugada e também sobre esse acidente lá em Manacapuru. Pelegrini, bom trabalho para você. Muito bem, Paulo, daqui a pouco a gente vai voltar com essas e outras informações. Paulo, a gente pode dizer também que o trânsito nesse momento, por onde passamos, a Avenida Camapuã, a Avenida Grande Circular em toda a sua extensão praticamente, parte da Alameda Cosme Ferreira, estamos chegando nesse momento na rotatória do bairro do Coroado, o trânsito é tranquilo, os semáforos estão funcionando e o tempo, Paulo, apresenta aí o negócio de um tempo nublado, podendo aí uma ameaça de chuva a qualquer momento, aquele ventinho fresco, o clima é muito bom nesse momento para quem está dirigindo, para quem está caminhando nas áreas da zona norte, leste e agora chegando aqui na zona centro-sul da cidade. Daqui a pouco a gente volta dentro do nosso noticiário policial. 5h54 em Manaus. Desrespeito com as leis de trânsito e abuso com os passageiros por parte de motoristas e cobradores de ônibus alternativos que circulam em Manaus são as principais reclamações dos usuários que dependem desse tipo de transporte diariamente. Ao todo, 260 ônibus circulam nas zonas leste, norte e sul da capital. Isso já foi denunciado várias vezes aqui pelo Jornal da Manhã. Trafegar na zona leste é perigo de vida, com esses alternativos trafegando em alta velocidade e não respeitam ninguém. A maioria desses motoristas é imprudente, passam na frente de todos os carros e param em qualquer lugar. O Instituto Federal de Educação do Amazonas, por meio do campus Manaus Centro, está ofertando 30 vagas distribuídas em 2 turmas para o curso de espanhol básico para cegos. O projeto é de iniciativa da Diretoria de Extensão, Relações Empresariais e Comunitárias e do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais. As inscrições são gratuitas e acontecerão até hoje no campus Manaus Centro, localizado na Avenida 7 de Setembro. Terras voltam a cair, mais 12 famílias vão deixar hoje a Costa do Catalão na zona rural de Iranduba. A reportagem é de J. Rai. Um novo deslizamento de terras fez a Prefeitura de Iranduba antecipar para hoje a transferência de 12 famílias da Costa do Catalão, na área do Rio Solimões, para a comunidade Novo Catalão, no ramal da Cachoeira do Castanho, no quilômetro 24 da rodovia AM 070. No terreno doado pelo INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, outras 6 famílias da mesma localidade já estão assentadas. Segundo o coordenador de Defesa Civil do município, Cleuson Carneiro, a mudança do grupo de moradores estava prevista para o próximo dia 5 de agosto. Mas, nas últimas horas, as terras voltaram a cair e a operação teve que ser antecipada. Agora não foi só um barranco, né? Mas foi a correnteza que levou 3 casas. A gente já estava com uma ação marcada já para ir, entendeu? Só que, como aconteceu esse desastre das correntezas de levar as casas, então foi antecipado essa ação, né? Que já estava marcado lá pro dia 5. O prefeito Francisco Gomes vai na manhã de hoje à Costa do Catalão para acompanhar a transferência dos moradores para a terra firme. De acordo com a Defesa Civil, 36 famílias ainda vão permanecer na Costa do Catalão. No processo de transferência para a terra firme, estão sendo priorizados os moradores das áreas mais afetadas pelos desbarrancamentos. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. 5h57 em Manaus. O presidente do Sindicato dos Bancários do Amazonas, Lindenberg Barbosa dos Santos, participa hoje de uma tribuna popular na Câmara Municipal de Manaus, a partir das 9 horas. O Jornal da Manhã conversa agora com Lindenberg Barbosa sobre esse evento. Bom dia, presidente. Perdemos o contato com o Berg.
Então daqui a pouco vamos tentar conversar com o presidente do Sindicato dos Bancários, Lindenberg Barbosa dos Santos, sobre essa tribuna popular que acontece hoje na Câmara Municipal de Manaus. Bom dia, Berg. O Berg não está nos ouvindo. O presidente do Sindicato dos Bancários do Amazonas, Lindenberg Barbosa dos Santos, como dizíamos ainda há pouco, participa hoje de uma tribuna popular na Câmara Municipal de Manaus, a partir das 9 horas. O Jornal da Manhã conversa com o Lindenberg sobre esse evento. Bom dia, Berg. A falta de comprovação dos recursos gastos e a ausência dos registros fotográficos de obras e serviços de engenharia para a recuperação de ruas antes, durante e após a conclusão, entre outras impropriedades, foram algumas das irregularidades detectadas na prestação de contas da Prefeitura Municipal de Rio Preto da EPA, referente ao exercício de 2015, e responsabilidade dos ex-prefeitos Luiz Ricardo de Moura Chagas no período de 1/1 a 17/6 de 2015, e Hernani Nunes Santiago, de 18/6 a 31/12 também de 2015, que levaram o colegiado a julgar irregular as contas do referido período na manhã desta terça-feira, durante a 25ª sessão ordinária do Pleno. Segundo o conselheiro relator do processo, Mário de Melo, foram aplicadas multas e glosas aos 2 ex-gestores que ultrapassam os 12,3 milhões de reais. O prazo para devolução é de 30 dias. Vamos tentar de novo conversar com o Lindenberg Barbosa dos Santos. Bom dia, Berg. Bom dia, Paulo Guerra. Até que enfim, né, presidente? O presidente do Sindicato dos Bancários do Amazonas vai hoje participar de uma tribuna popular na Câmara Municipal de Manaus, a partir das 9 horas, e ele fala sobre essa tribuna popular. O retorno está um pouco lento, mas deu para ouvir, Paulo. Na realidade, nós estamos convocando toda a sociedade civil organizada, os órgãos como a CEPRO, pessoal do IDAM, pessoal da Federação das Indústrias, pessoal da FETAGRE, né, os colegas do Banco da Amazônia e mais alguns segmentos, porque a diretoria do Banco da Amazônia, por decisão simplesmente da sua presidência, resolveu retirar daqui do Amazonas a central de crédito que estava programada para ser implantada agora nesse ano aqui em Manaus e transferiu para Rondônia. Isso está fazendo com que os colegas do Banco da Amazônia fiquem em uma situação meia prejudicada, e dentro da análise que a gente está vendo feita, todos os créditos, todos os financiamentos, aquilo que gera o fomento, aquilo que faz com que gire a economia dos nossos municípios, né, dos nossos interiores, elas vão ficar prejudicadas, porque elas vão ser todas analisadas por Rondônia. Então vai ter um processo aí que a gente acha que vai desmotivar, podemos dizer assim, o incremento do crédito para o estado do Amazonas. E de todas as avaliações que nós fizemos, inclusive conversando com o secretário Dedei lá da Secretaria de Produção Rural, ele falou que realmente precisamos dar uma oxigenada nesse sistema, e do jeito que está sendo, nós vamos deixar prejudicar todos os nossos ribeirinhos, todos os nossos interioranos, sem a questão do crédito. É o que estamos fazendo hoje, numa tribuna popular na Câmara Municipal, para sensibilizar os nossos vereadores e depois fazer coro, se for possível, na Assembleia Legislativa, podendo levar até ao Congresso Nacional para os nossos parlamentares federais, para que eles possam comprar essa ideia e dizer que o Amazonas ele tem as peculiaridades iguais à de Rondônia e até melhor, porque nós temos uma situação aqui muito varejista, ou seja, muito pulverizada, enquanto Rondônia tem as questões lá de financiamento por causa das hidrelétricas, ou seja, tem uma concentração de renda e o que nós não temos aqui. Essa tribuna está tentando sensibilizar a sociedade civil como um todo para que a gente possa buscar o retorno aqui para o Amazonas dessa central de crédito para poder incrementar a economia do estado. A classe política não tem como ficar alheia a essa situação. Essa central de crédito vai prejudicar em muito, como disse o presidente do Sindicato dos Bancários, Lindenberg Barbosa dos Santos, conclamando a classe política para fazer com que a central de crédito permaneça aqui, não é, presidente? Na realidade ela tem que ser implantada. Eles implantaram no Acre como piloto, o Acre sem desmerecer qualquer federação aqui do país, qualquer estado, mas o Acre tem uma demanda 10% do que tem o Amazonas. Então como é que o Acre pode ter uma central de crédito e o Amazonas não tem, com toda essa pujança, com todas essas questões geográficas que nós temos, e tendo um banco totalmente regional, totalmente de fomento regional aqui,
que é o Banco da Amazônia, preparado para isso. As agências estão todas preparadas, tem um quadro técnico todo pronto para recepcionar isso, e por uma decisão, ninguém sabe para que lá está se levando da diretoria do banco, está retalhando o banco, aliás, o estado do Amazonas, para que seja realmente ter o privilégio de buscar a central de crédito aqui para o estado. Vamos torcer então que essa central de crédito seja implantada aqui, e eu tenho certeza que a classe política vai encampar. Está ouvindo o Jornal da Manhã e temos certeza que isso vai acontecer. Vamos torcer, presidente. Obrigado, Paulo Guerra. O intuito é convidar também as pessoas que estão interessadas de fazer a economia do estado rodar mais uma vez, ela seja realmente pujante, como a gente sempre tem falado aí, e que compareça na Câmara Municipal ali no Santo Antônio hoje às 9 horas para fazermos coro e buscar realmente uma situação melhorada para o estado, principalmente para os nossos colegas ribeirinhos no estado. Muito obrigado ao presidente do Sindicato dos Bancários, Giniberg Barbosa dos Santos, por essa entrevista aqui ao Jornal da Manhã. Eu que agradeço, Paulo Guerra, desejo a todos um bom dia. 6:09 em Manaus. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Manacapuru comemorou no dia de ontem o ato de instalação do campus avançado do Instituto Federal do Amazonas, IFAM. A solenidade reuniu a alta gestão do Instituto e autoridades locais, servidores do campus, alunos e professores. Dentre os presentes estavam o reitor do IFAM, Antônio Venâncio Castelo Branco, os pró-reitores Antônio Ribeiro da Costa Neto e José Pinheiro de Queiroz Neto, a diretora-geral do campus, Ana Maria Alves, o prefeito Beto D'Angelo e o vice-prefeito Raimundo França Capela, que falou da importância do IFAM em Manacapuru. Com certeza, para nós é uma alegria. Nós temos aí a universidade aberta, o CETAM e agora o IFAM trazendo vários cursos também para o nosso jovem, nossos filhos que tanto precisam. Então, nós não podemos esperar. Se nós tivermos parceiros, como nós temos agora, a nossa obrigação como prefeito, eu e o Beto, é abraçar. O prefeito Beto assinou um convênio do transporte escolar, que vai ser cedido pela prefeitura. O prédio que foi cedido pela prefeitura, então a parceria está sendo montada. Mas a partir de hoje já começa as aulas lá, com 400 alunos hoje que o IFAM tem, e já agora, por semana, já mais 40, então são 440 alunos. Isso pra gente é uma alegria. Nós precisamos tanto da educação no nosso país, no nosso estado, no nosso município. Então eu tenho certeza que não vai faltar a parceria do prefeito Beto, o apoio do vice-prefeito Raimundo França Capela. Na oportunidade, foi assinado também pelo prefeito Beto D'Angelo o termo de cooperação técnica, firmando assim a parceria entre a prefeitura e o IFAM, garantindo assistência e estrutura de transporte para os alunos do campus. A solenidade marcou ainda o início do segundo semestre letivo do campus, com retorno dos alunos às aulas. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zegdeg. 6:11 em Manaus. O Jornal da Manhã agora vai a Urucará, onde está o repórter Valdino Castro. Bom dia, Valdino. Virada sustentável acontece em Manaus esse fim de semana. Quem tem os detalhes é Fabrício Nascimento. No próximo sábado, dia 29 de julho, começa em Manaus mais uma edição da Virada Sustentável. Unir esporte com conscientização ambiental é o objetivo dos projetos Remada Ambiental e Grito d'Água, que farão ação voluntária de limpeza dos mananciais do Lago do Tarumã, a partir das 7h30 da manhã. A Remada Ambiental já está em sua 14ª edição e reunirá voluntários, caiaques e canoas para recolher materiais descartados de forma irregular nas águas da nascente do gigante Tarumã-Açu. O ponto de encontro será às 8 da manhã, na Marina do Davi, zona oeste de Manaus. É aberta ao público e precisa de inscrição para participar, que pode ser feita através do telefone 98188-4145. Outras ações serão realizadas no local. Já o projeto Grito d'Água ocorrerá a partir das 7h30 da manhã, com saída do flutuante Abaré, que fica na margem direita do Igarapé do Tarumã. Os participantes poderão ajudar na limpeza acessando o flutuante e de lá, lanchas seguirão para os locais de ação. Também serão disponibilizadas pranchas de SUP e 30 camisetas para os primeiros voluntários que chegarem ao local. A Virada Sustentável Manaus é formada por 36 instituições de vários segmentos e é considerado o maior festival do Brasil em prol da sustentabilidade,
realizada pela Fundação Amazonas Sustentável, a FAS. No ano passado, o evento promoveu mais de 270 atividades, entre shows, atrações culturais, ações zen e esportivas, palestras e debates sobre sustentabilidade, com o objetivo de aumentar o engajamento da população em relação ao tema. Essa e outras notícias você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou o Fabrício Nascimento para o Jornal da Manhã. 6h13 em Manaus. Em decisão monocrática, o conselheiro presidente do Tribunal de Contas do Estado, Ari Moutinho, suspendeu a licitação da Prefeitura Municipal de Manacapuru na modalidade pregão presencial para a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializada em análises clínicas para o Hospital Lázaro Reis e do Laboratório Central. A decisão atendeu a uma representação com pedido de medida cautelar formulada pela empresa J.A. Souto Loureiro S.A., que alegou ter sido impedida de ter acesso ao edital da licitação. A telefonia celular com muitos problemas hoje. Vamos tentar de novo um contato com Valdino Castro. Bom dia, Valdino. Bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. A paróquia de Urucará estará encerrando hoje, quarta-feira, a festa da padroeira do município, Nossa Senhora Santana. O tema deste ano, Gloriosa Santana, Mãe da Mãe de Jesus, com o objetivo principal, apoiar os projetos de evangelização da paróquia de Urucará. Durante os dias de festa, o povo católico participou ativamente de orações, louvores, missas, leilões, vendas de comidas e inúmeras atrações no palco. E para encerrar os festejos nesta quarta-feira, ocorrerá a procissão solene que percorrerá pelas ruas da cidade. E em seguida, a missa campal na praça principal no centro da cidade. O evento é o momento onde os fiéis católicos se encontram para celebrar e viver a sua fé. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Valdino Castro. 6h14. As centrais sindicais e o DIEESE estão promovendo uma jornada de debate para contribuir com a análise dos efeitos sobre as relações de trabalho, uma vez aprovada a reforma trabalhista. É a 14ª Jornada Nacional de Debates, como informa o economista e supervisor técnico do DIEESE no Amazonas, Rinaldo Seixas Cruz. O evento será realizado no mini auditório do Sindicato dos Metalúrgicos nesta quinta-feira, a partir das 8h da manhã. Sobre o mesmo tema, o presidente da União Geral dos Trabalhadores, o GT, Antônio Mardoni de Albuquerque, unirá hoje, a partir das 14h e 30 minutos, os sindicatos filiados a essa central e a sua diretoria no Sindicato dos Bancários. Considerando o impacto da crise econômica no âmbito da engenharia em todo o país, o Conselho da Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas realizará durante todo o mês de agosto a campanha de conciliação. A finalidade é promover um mutirão para estimular a regularização de pendências de profissionais e empresas junto ao Conselho, a fim de que voltem a ter condições de atuar regularmente no mercado de trabalho. O governo do Amazonas alterou a denominação de bens públicos estaduais com nomes de pessoas vivas nos municípios de Manaus e de Parintins. Seguindo a recomendação do Ministério Público Federal do Amazonas, o Bombódromo de Parintins, que antes possuía o nome de um ex-governador ainda vivo, passa a ser denominado Centro Cultural de Parintins. E o ginásio poliesportivo Amadeu Teixeira, em Manaus, recebe denominação de ginásio poliesportivo do Amazonas. O Centro Socioeducativo Marise Mendes e o Centro de Ginástica do Amazonas Bianca Maia, localizados em Manaus, também estão entre os bens públicos estaduais com nomes alterados e passam a ser denominados de Centro Socioeducativo de Internação Feminina e de Centro de Ginástica do Amazonas, respectivamente. Em Parintins, além do Bombódromo, ginásio de esportes Elias Simão Assayag também teve a denominação alterada para ginásio poliesportivo de Parintins. O Ministério Público Federal também expediu recomendação à Prefeitura de Manaus para alterar o nome de bairros e ruas com nome de pessoas vivas e a instituição de grupo de trabalho para identificar outros possíveis bens municipais com nome de pessoas vivas. A Prefeitura apresentou ao Ministério Público Federal parecer da Procuradoria-Geral do município, que opinou pelo acatamento da recomendação do Ministério Público e solicitação para que o Instituto Municipal de Planejamento Urbano, INPLUB, promova o levantamento de logradouros públicos e bairros em Manaus com nomes de pessoas vivas. O INPLUB deverá informar ainda que medidas estão sendo tomadas para regularizar a situação. Cumprindo todas as exigências legais para o começo das obras de revitalização completa do Distrito Industrial, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, esteve reunido nesta terça-feira com o superintendente da Zona Franca de Manaus, Apio da Silva Tolentino, com o vice-prefeito e secretário de Obras, Marcos Rota,
e demais técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e da SUFRAMA. Segundo o prefeito, desde o anúncio da liberação dos recursos do Ministério do Desenvolvimento, todos os envolvidos têm trabalhado para vencer os trâmites burocráticos. Nós aqui assumimos um compromisso muito realista. Estudamos prazos, nós estamos decidindo minúcias técnicas para nós termos uma pressa sensata, não uma pressa que amanhã crie problemas jurídicos, seja para a SUFRAMA, seja para a Prefeitura. Então nós estamos caminhando muito bem amparados pela sensatez e pelo jurídico. E nós vamos, com toda a pressa sensata, começar esse trabalho o mais rápido possível. Em dezembro de 2016, o governo federal sinalizou a liberação de 150 milhões para a recuperação das ruas do Distrito 1 e 2. Em março deste ano foi acordado que a execução das obras da área seria da Prefeitura de Manaus, pondo fim ao imbróglio sobre o assunto. Quanto aos prazos, Marcos Rota explicou que tudo está sendo programado conforme parecer favorável da equipe técnica. Estamos definindo prazos, definindo metas para que a gente possa recuperar o Distrito Industrial 1 e 2. Eu acho que é o nosso cartão postal. A gente precisa ter a sensibilidade de que muitos empresários que vêm de outros países aqui não saem confiáveis com aquilo que percebem, com aquilo que testemunham. Então acho que o mínimo que nós temos que fazer nesse momento é atender esta solicitação do superintendente Aipe, que colocou a SUFRAMA à disposição. Ele quer estreitar essa parceria com o prefeito Arthur. O prefeito Arthur, por sua vez, há muito tempo vinha querendo uma parceria mais aprofundada com a SUFRAMA. Então acho que além desse processo de revitalização do Distrito Industrial 1 e 2 para dar a infraestrutura que esta região merece, nós vamos a partir de hoje também estabelecer uma parceria mais técnica, mais aprofundada, para que a gente possa, no curtíssimo espaço de tempo, criar as políticas públicas para melhorar cada vez mais esse modelo de negócio que nós temos. O superintendente da SUFRAMA destaca que a parceria com a Prefeitura tem ido além da recuperação das ruas do Distrito Industrial, visando ainda a criação de uma nova matriz econômica para o Amazonas. Apio Tolentino disse ainda que foi graças a esse entendimento que foi possível garantir os recursos junto ao governo federal. Eu sempre entendi que a SUFRAMA não tem que construir nada. Quem entende dessa área de infraestrutura, quem tem essa expertise, é a Prefeitura. Então, nada mais justo do que... E isso também já é recomendação do Tribunal de Contas da União. Quer dizer, todo mundo concorda que quem tem que fazer a obra é quem tem expertise para fazer a obra. Então, por isso, esse convênio me deixa tão calmo e tão tranquilo. 6h20 em Manaus. O segmento da navegação do Amazonas amargou nos últimos 2 anos uma média de 100 milhões de reais em prejuízos a cada ano, decorrentes de assaltos às embarcações nos trechos das rotas Manaus-Belém e Belém-Manaus e no Alto Solimões. Do total de cargas roubadas, 70% é relacionado aos combustíveis transportados. Além das perdas materiais, as tripulações ainda sofrem violência física que em alguns casos resultam em morte. O aumento no índice de criminalidade inibe trabalhadores do segmento com risco de interrupção na operacionalização do transporte fluvial no trecho do Alto Solimões. O vice-presidente do Sindarma e representante de hidrovias da FenaVega, Claudomiro Carvalho, relata que nos últimos 3 anos a média de prejuízo se mantém com perdas estimadas em torno de 100 milhões ao ano. Ele ressalta que as perdas são agravadas pelo aumento expressivo no índice de violência física, o que piorou no último ano. Recentemente, um tripulante que atuava em uma embarcação em um município do estado do Pará foi assassinado durante um assalto. No Amazonas, os municípios com maior registro de roubos são Codajás, Coari e Tefé. Enquanto no território paraense, as cidades com maior índice de roubo são Prainha e Almeirinha. As ocorrências acontecem em todos os tipos de embarcações, como balsas, empurradores e barcos que transportam passageiros. 6h21. O Tribunal Regional Eleitoral indeferiu por unanimidade o registro de candidatura de Abdala Prache, que é vice na chapa da ex-deputada federal Rebeca Garcia. Como Abdala havia sido condenado por crimes de cartel, os juízes entenderam que deveriam indeferir o registro com base na lei de ficha limpa. O vereador Felipe Souza, do Podemos Antigo PTN, foi anunciado como substituto a vice na chapa de Rebeca Garcia do PP para as eleições suplementares deste ano. O anúncio foi feito logo após o Tribunal Regional Eleitoral indeferir o registro de candidatura de Abdala Prache, que com base na lei de ficha limpa está inelegível por 8 anos, ou seja, até 2025. Em coletiva de imprensa ontem à tarde, Abdala Prache disse que ficou surpreso com a decisão, já que no dia em que foi
foi registrar a candidatura no TRE, ele retirou a certidão negativa da Justiça Eleitoral, onde nada constava em seu nome. O pedido de impugnação da candidatura de Abdala Franch, primeiro indicado a vice na chapa de Rebeca, foi solicitada pela coligação União pelo Amazonas, de Eduardo Braga, do PMDB, e pelo Ministério Público Eleitoral. A alegação para pedido de impugnação refletiu a condenação de Abdala Franch no caso do cartel dos combustíveis, o que configuraria crime contra a economia popular. O presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, passa a manhã inteira de hoje em reunião com a cúpula da Justiça Eleitoral no Amazonas para conhecer a estrutura montada pelo TRE para a eleição suplementar. Ele concederá a entrevista coletiva às 11h30, que será acompanhada pela repórter Larissa Balieiro. Polícia. Alberto Pellegrini. Safado, ordinário, vagabundo não vale nada. Um aposentado, José Antônio de Brito, de 58 anos, foi preso ontem. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Ele foi preso em cumprimento a mandado de prisão por estuprar 4 meninos menores de idade, entre crianças e adolescentes em Manaus. Esse velho tarado, safado, ia para a porta das escolas e ficava oferecendo dinheiro a troco de favores sexuais. Após a delação de muita gente aí que entregou o velho tarado, a vítima tinha 10 anos de idade e já tinha um outro garoto aí que ele dava dinheiro desde quando o garoto tinha 9 anos de idade, hoje já tem 17. Foi descoberto muita coisa do velho tarado. No garoto que foi a principal vítima dele aí, que culminou com a prisão do garoto, ele foi levado ao Instituto Médico Legal, onde foi feito aquele maldito exame de coito anal pelo Instituto Médico Legal, que confirmou o estupro, explicou a delegada atuante Juliana Turma. Essa delegada põe no toco e prendeu mais um bandido, esse velho tarado que vinha oferecendo dinheiro em troca de favores sexuais com menores de idade. Tem muita gente que dá dinheiro em troca de favores sexuais, mas quando é de maior não tem problema nenhum, mas quando é de menor o bicho pegou e a delegada Juliana Turma botou mais um na cadeia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, presos de Humaitá foram transferidos para Manaus, numa ação aí da Secretaria de Administração Penitenciária, ao comando do Coronel Cleiton Coelho. Vários presos que estavam lá em Humaitá foram transferidos para Manaus, com efetivo aí de 20 policiais que ficaram empregados nessa situação, e agora eles vão lá para o CDPM no quilômetro 8 da BR 174. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, 2 irmãos, os irmãos do crime, eles são de uma família, da mesma família, são maninhos, eles são irmãos e conforme o tenente, os irmãos estavam roubando moto e celular, eles estavam lá na rua Santiago, no bairro Campos Elíseos, e a polícia conseguiu prender esses 2 bandidos. O André Maciel da Silva, de 19 anos, e o irmão dele de 17 foram apreendidos ontem, estavam praticando arrastões, estavam armados, estavam aí ameaçando as pessoas, estavam roubando e foram tirados de circulação graças a uma grande ação da Polícia Militar e da Secretaria de Segurança como um todo. O secretário de Segurança, Sérgio Fontes, está aí mostrando serviço e tirando aí bandidos de circulação. Outro bandido que foi preso à noite de ontem, foram 2, uma dupla que está ainda essa ocorrência em desdobramento numa ação dos policiais da 4ª SICOM, do Tenente Heron, prenderam em 2 bandidos que estavam assaltando ônibus. Grande trabalho tirando esses bandidos de circulação. A Polícia Militar, através da ROCAM, deteve mulher por tráfico de drogas na zona oeste da cidade. Ela estava aí com uma boa quantidade em droga, estava vendendo droga e a ROCAM chegou lá junto e prendeu. A Polícia Militar também, mais uma vez, através da ROCAM, prendeu aí um homem por tráfico de drogas
ele foi apresentado no 18º DIP. A Polícia Militar em mais uma brilhante ação. Policiais da 7ª SECOM detêm homem por roubo e posse de drogas na zona sul da cidade. A apresentação da ocorrência deu-se no 1º DIP, ali na Avenida Duque de Caxias, área da Praça 14. Polícia Militar, através da Força Tática, detém dupla por roubo a ônibus coletivo na zona sul da cidade. Foi uma ação dos policiais do 3º DIP. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, estamos ávidos pelas informações da pedra, mas ele ia esquecendo, rapaz, ele ia passando em branco das informações dos pronto-socorros. No pronto-socorro o João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, nós tivemos uma entrada por volta de 22 horas e 20 minutos. O homem que deu a entrada, vítima de agressão física, ele se envolveu em uma briga com o homem, não se sabe ainda o motivo, mas os dois se bateram muito, foram pro couro e um deles acabou batendo a cabeça na sarjeta e deu entrada no pronto-socorro João Lúcio à noite de ontem. O outro que estava envolvido na briga conseguiu fugir. Uma pessoa deu entrada também vítima de acidente de trânsito, uma queda de moto no pronto-socorro Platão Araújo. Uma mulher também deu entrada vítima de agressão física. As informações dão conta de que ela apanhou de uma outra mulher. Elas estavam brigando, não se sabe ainda o motivo pelo qual as duas brigaram, mas eu faço ideia, tem negócio aí de triângulo amoroso nessa história, sem dúvida nenhuma. As duas não quiseram dizer o porquê estavam brigando, mas eu desconfio que tem perna de calça nessa história. Agora sim, as notícias do Instituto Médico Legal. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Em Manaus, mais uma vez uma noite, madrugada tranquila, sem crime, sem morte por violência na cidade, sem morte também por acidente de trânsito. A pedra está vazia, a pedra está criando teia de aranha, graças ao grande trabalho da Secretaria de Segurança. Mas no município de Manacapuru, lá no município de Manacapuru, um homem foi atropelado e morto por uma moto, por uma motocicleta. Aconteceu ontem por volta de 18 horas na Avenida Boulevard, lá no município de Manacapuru. Um senhor de 80 anos de idade ficou gravemente ferido na ocasião do acidente, muito ferido, passando mal. Ele foi levado a um pronto-socorro, onde ficou ainda agonizando por 2 horas. Foi muito bem atendido, passou por procedimento cirúrgico, mas infelizmente o senhor Alfredo Matos Queiroz, de 80 anos de idade, infelizmente morreu nesse acidente de trânsito. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 83 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Últimas notícias. Até a próxima segunda-feira, dia 31, os trabalhadores podem sacar o dinheiro que está parado nas contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. O Comitê de Política Monetária Copom anuncia nova taxa de juros no fim da tarde de hoje. O mercado espera novo corte e a Selic deve ficar abaixo de 10% pela primeira vez desde 2013. Em nota divulgada nesta terça-feira, o Ministério do Planejamento informou que, além do programa de demissão voluntária, o governo também vai propor a licença sem remuneração a servidores públicos. Pela proposta, o servidor que pretende permanecer no serviço público, mas que tem interesse em suspender temporariamente o vínculo com a administração pública,
poderá ficar afastado por 3 anos consecutivos. O período poderá ser prorrogado por mais 3 anos. Como incentivo, informou o planejamento, o servidor receberá o equivalente a 3 meses da remuneração. Pela proposta, o servidor que optar pela licença sem remuneração não poderá interromper o período de 3 anos de afastamento. O senador Aécio Neves deve deixar a presidência do PSDB no mês de agosto. O tema começou a ser discutido internamente entre o próprio Aécio, que está licenciado do Comando Tucano, e o senador Tasso Gereissati, do Ceará, presidente em exercício do PSDB. Os dois vão se reunir no início de agosto para decidir como será a transição, se pela renúncia do senador mineiro ou pela convocação da convenção do partido, que nesse caso seria marcada para o fim do mês. 6h41 em Manaus. Foi negado nesta terça-feira um pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que fosse anulada a determinação do juiz Sérgio Moro sobre o bloqueio de bens do petista. A decisão em liminar é do desembargador João Pedro Gebran Neto, relator dos processos da Lava Jato, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. Já foi a primeira derrota lá na 4ª Região do TRF, em Porto Alegre. O nível de reprovação dos brasileiros em relação ao presidente Michel Temer atingiu novo recorde, aponta a pesquisa feita pela Ipsos Public Affairs. Levantamento feito na primeira quinzena de julho, antes mesmo do aumento do PIS/COFINS sobre combustíveis, mostrou que 94% dos entrevistados reprovam a atuação de Temer à frente do governo, 1 ponto percentual a mais que na pesquisa realizada um mês antes. Além disso, foram analisadas a popularidade de 33 nomes listados entre políticos e personalidades públicas. Os mais populares são o juiz Sérgio Moro, 64%. O apresentador Luciano Huck, imagine, 45%. O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, 44%. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 29%. A presidente do STF, Carmen Lúcia, 28%. E o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, 24%. 6h43. Após o intervalo comercial, outras notícias. O amor do Amazonas está no ar. Difusora FM. Descubra a Argo, o mais completo hatch premium do mercado. O Argo é o lançamento mais esperado da Fiat no Brasil. Um carro pensado do zero e que traz muito conforto e tecnologia em cada um dos seus detalhes. Lançamento oficial junho de 2017. Fiat Argo é na Via Marconi Flores e Cachoeirinha. Agende seu test drive. Participe do manifesto #Descubra Argo. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Menina, você está ótima. Seu rosto está tão corado. O que andou fazendo? Tá de namorado novo? Nada disso. A empresa que eu trabalho fez um convênio com a Emon Diagnósticos. Fiz todos os meus exames aqui no centro da cidade mesmo, na sede da CDL Manaus. Nem precisei faltar ao trabalho. Como o resultado é altamente preciso, o médico identificou o meu problema de saúde rapidinho. Passou o remédio certo e eu fiquei boa. Sou uma nova mulher. Então nem vai querer o número de rapaz que quer te conhecer? Tô cheia de energia agora. Quero mesmo. Emoan Diagnósticos. Exames laboratoriais especializados com preços justos. Planos especiais para empresas. Atendemos convênios e particulares. 3621-3555 ou na sede da CDL Manaus. Rua Rui Barbosa, número 156, Centro. Sabe aquele lugar que tem tudo para você comer bem? Agora tem Gula Guloso Restaurante também no aeroporto de Manaus. Saladas, sushis, carnes, massas, pratos quentes, comida regional, brasileira e internacional, pizzas e lanches, tudo isso no Gula Guloso Restaurante. Tem comida a quilo e pratos executivos. Gula Guloso Restaurante. Sala de embarque doméstico do Aeroporto Internacional de Manaus e praça de alimentação do Sumaúma Park Shopping. Precisou falar com sua equipe e não conseguiu sinal? A sua empresa precisa de uma comunicação mais rápida e eficiente. A Tecnorádio é a maior revenda Motorola da região norte em radiocomunicação, auxiliando sua empresa no desenvolvimento, montagem e manutenção de um sistema privado de comunicação, com cobertura interna ou em toda a cidade. Ligue e agende uma visita 3231-1819 ou tecnoradioam.com.br. Apertou, falou, resolveu. Tecnorádio, a sua solução definitiva em comunicação.
Leve, leve do leve, é composto lácteo, é mais leve. Leve, leve do leve, pra viver melhor e bem mais leve. Chegou o do Leve, o novo produto da família do leite. Deixa tudo mais gostoso. Tem cálcio e vitaminas pra você ficar muito mais disposto. Vai! Leve, leve do leve, pra viver melhor e bem mais leve. Você que está ouvindo a Difusora FM tem nova opção de rádio com a qualidade Difusora. Está no ar a FM 93,7. Experimente. Difusora FM. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6h46 em Manaus. Justiça Federal suspende aumento de impostos sobre combustíveis. A Justiça Federal em Brasília suspendeu o decreto presidencial que reajustou as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS, causando aumento nos preços da gasolina, do diesel e do etanol. A decisão foi tomada nesta terça-feira pelo juiz substituto Renato Borelli, da 20ª Vara Federal do Distrito Federal. O magistrado entendeu que o reajuste é inconstitucional por ter sido feito por decreto e não por projeto de lei. De acordo com Renato Borelli, o contribuinte não pode ser surpreendido pela cobrança não instituída e ou majorada por lei, sob pena de ser lesado em seus direitos fundamentais. Motivada por uma ação popular, a decisão de Borelli ressalta que, conforme a Constituição, mesmo que o reajuste fosse aprovado em lei, o aumento nos encargos só poderia vigorar após 90 dias e não de imediato como ocorreu. O aumento no PIS/COFINS sobre os combustíveis foi a alternativa escolhida pelo governo federal para conseguir arrecadar 10 bilhões e 400 milhões de reais e assim cumprir a meta fiscal de déficit primário de 139 bilhões de reais para esse ano. Reportagem João Paulo Machado. A Advocacia Geral da União informou ontem à noite que recorreu da decisão do juiz Renato Borelli de Brasília, que suspendeu o aumento de impostos anunciados na semana passada pela equipe econômica de Temer. E o recurso da Advocacia Geral da União afirma que a suspensão do decreto que levou a alíquota do PIS/COFINS incide sobre a gasolina, o diesel e o etanol por um juiz de Brasília representa prejuízo diário de mais de 78 milhões de reais. A Advocacia Geral da União cita em seu recurso informações repassadas pela Secretaria do Tesouro Nacional. Mas o governo não quer perder nada e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que não há no momento decisão de alterar a meta fiscal para o ano de déficit primário de 139 milhões para o governo central e que as questões ligadas à definição desse alvo são tributárias. O ministro disse ainda que, caso o aumento do imposto sobre combustível seja vetado em definitivo pela Justiça, o governo buscará outros impostos para repor as perdas. Cerca de 10 mil pessoas foram evacuadas do departamento de Var, no sul da França, por conta de um incêndio que já atingiu 800 hectares, segundo informações da delegação do governo local. O chefe de finanças do Vaticano, o cardeal George Pell, se apresentou nesta terça-feira a um tribunal na Austrália, onde enfrenta acusações não divulgadas de abuso sexual. O cardeal de 76 anos se apresentou à corte para uma primeira audiência, principalmente administrativa, depois que o Papa Francisco deu uma licença para que pudesse se defender. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou o presidente sírio Bashar al-Assad de ter cometido crimes terríveis contra a humanidade e prometeu impedir que seu regime volte a realizar ataques com armas químicas. Não sou um fã de Assad. Acho que o que ele fez por esse país e pela humanidade é horrível, disse Trump em uma coletiva junto com o primeiro-ministro libanês Saad Hariri. Não sou alguém que vai ficar à margem e permitir que ele fique impune depois do que tentou fazer e do que fez em várias ocasiões. Trump lembrou que no início de abril havia ordenado um ataque contra uma base militar síria em represália por um ataque com armas químicas atribuído ao regime de Damasco. Esse ataque químico contra a localidade síria de Khan Sheikhoun em 4 de abril deixou 87 mortos, entre eles muitas crianças. O regime sírio, apoiado por sua aliada Rússia, desmentiu ser o responsável
pelo ataque. A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, UNESCO, celebra neste 26 de julho o Dia Internacional para a Conservação do Ecossistema de Manguezais. Considerados raros e espetaculares, os manguezais proporcionam biomassa, produtos florestais e sustentam a pesca. Além disso, eles ajudam na proteção dos litorais e a mitigar os efeitos das mudanças climáticas, incluindo eventos extremos de temperatura. Os manguezais são raros e contribuem para a segurança alimentar das comunidades ribeirinhas. Por isso mesmo, a UNESCO considera a proteção deles uma tarefa fundamental. No momento, os manguezais estão ameaçados pelo aumento do nível do mar, o que pode levar a uma perda desse ecossistema vital. A Rede Mundial de Reservas de Biosfera da UNESCO tem 86 sítios dos 669 que incluem áreas de manguezais. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Temer tem a tarefa de ligar para 80 deputados indecisos sobre denúncia. Folha de São Paulo. Governo quer licença incentivada sem remuneração para servidor. O Estado de São Paulo. Governo espera levar em 80% a arrecadação com royalties de mineração. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Com o apoio de Dante, o Ministério Público garante reajuste de 16,7% para procuradores. Valor Econômico. Meirelles diz que pode subir outro tributo se Justiça vetar alta de combustíveis. Estado de Minas. Conselho do Ministério Público amplia orçamento para Lava Jato em 2018. Recife, Jornal do Comércio. Contran aprova a CNH eletrônica que entra em vigor a partir de fevereiro. Diário do Nordeste. Tio acusa mãe de Wesley Safadão de não cumprir o contrato e cobra 28 milhões. 0 hora, Porto Alegre. TRF4 impõe derrota a Lula e mantém bloqueio de bens. Brasil Econômico. Termina na segunda-feira prazo para o saque das contas inativas do FGTS. Edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. Entidades cobram segurança nos rios. Agora. Aposentado pagava R$10 por sexo com adolescentes. A crítica. Bandido está preso. Estuprador aliciava em frente à escola. Em tempo. Rebeca Trocovici segue na campanha. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Valdino Castro, José Alberto Zegdeg, Fabrício Nascimento, João Paulo Machado, J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina, Hamilton Cabral e Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Nota de falecimento. Familiares do senhor Carlos Barros Ferreira, conhecido como Tiransca, comunicam seu falecimento ocorrido ontem às 13 horas, aos 58 anos de idade. Seu corpo está sendo velado na capela de Nossa Senhora da Piedade, no bairro do Morro da Liberdade, ao lado da Igreja Católica do bairro. A Rádio Difusora noticiou com pesar o falecimento do senhor Carlos Barros Ferreira.